Nós temos muitos pais e mães aqui, muitas famílias. E vocês sabem o que é precisar exercer a misericórdia com os filhos. Nenhum pai ou mãe deseja que o filho se perca. Então, mesmo quando eles andam pelo mau caminho, os pais não torcem pela destruição deles, eles torcem pela conversão deles. Isso é natural, porque o amor paterno fala alto, e isso é bom. Na verdade, isso vem de Deus, porque Deus colocou a sua imagem em nós, e Ele, como Pai, nos trata do mesmo jeito. Que coisa fantástica. Apesar dele olhar para nós e ver a nossa miséria, Deus não torce pela nossa desgraça. Deus não torce pelo fim da nossa vida. Muito pelo contrário. O profeta Ezequiel nos fala, na verdade Deus falando, pelo profeta Ezequiel, as seguintes palavras: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? E esta mensagem nós podemos ver em toda a Escritura. Que Deus não deseja a destruição do homem. Inclusive isso deve nos chamar a atenção já de antemão para uma aplicação rápida, mas muito necessária. Temos visto que um certo, abre aspas, fecha aspas, calvinismo das redes sociais, um calvinismo odioso, que talvez possamos chamar de hipercalvinismo, mostra muito mais um desejo pela morte e o inferno das pessoas do que pela salvação delas. E isso não é nem calvinismo, porque de forma alguma foi ensinado por Calvino, nem muito menos é um ensino bíblico. A verdade é que Deus deixa bem claro: eu nunca desejei a desgraça, a morte de ninguém. Eu quero que eles vivam. Eu quero que se convertam. E essa mensagem ela é fundamental. Ela é tão fundamental que essa mensagem é a estrutura, parte da estrutura de toda a mensagem ou de todos os profetas. Os profetas anunciam o juízo de Deus por causa do pecado, mas eles chamam a conversão e dizem: se vocês se converterem, vocês terão vida. Essa é a mensagem. E nós lemos essa mensagem hoje no capítulo 3 e 4. E vamos ver então o que o profeta tem a nos dizer nesses dois capítulos que nós já lemos e faremos a exposição. Então, vamos para Jeremias, capítulo 3. E nós vamos ler apenas alguns versículos. E vamos então fazendo a exposição. Nesse momento, vamos ler versículo 2 até o versículo 5. Diz assim: levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia. Mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós agradecemos porque o Senhor é um Pai de amor, tão misericordioso, tão gracioso, que, ó Deus, não podemos nem medir a tua misericórdia, a tua graça. E a tua palavra inteira nos revela isso. E nós agradecemos, porque o Senhor, com muita bondade, tem tratado o teu povo do início e será até o fim. Que o Senhor receba, ó Deus, a nossa oração, porque visa
buscar em Ti o entendimento, a iluminação do Teu Santo Espírito, para compreendermos a Tua palavra e aplicarmos à nossa própria vida. Assim te pedimos, Pai, abençoa o Teu povo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A história inteira de Gênesis a Apocalipse nos falará dessa mesma mensagem. Ela se repete muitas vezes. É interessante que os filhos, e eu vou falar pelos meus, a Júlia, por exemplo, com certeza está cansada de ouvir uma série de palavras que se repetem. Todos os dias a gente fala alguma coisa para os filhos. Porque entendemos que aquela mensagem ela é importante. A mensagem que você está dando a ele para a vida dele. Observe que isso Deus faz com a gente. De Gênesis a Apocalipse, uma mensagem, ela se repete mesmo. O castigo vindouro, mas também a salvação vindoura, pensando numa vida eterna. Ou seja, se vocês se converterem, serão salvos, se vocês não se converterem, serão condenados. E essa mensagem se repete. E ela se repete o tempo inteiro. E nós não podemos cansar de ouvi-la, porque é uma mensagem fundamental e é uma mensagem que precisa ser lembrada ao seu coração, porque caso não seja lembrada ao seu coração, pode ser que você comece a se deixar seduzir por outras propostas que o mundo dá. E Jeremias está dando a mesma mensagem. Essa mensagem que Jeremias está trazendo para Israel, especificamente Judá, era uma mensagem que estava muito associada também, e aqui mais especificamente, ao cativeiro da Babilônia, estava associada a um castigo que era iminente, porque o povo judeu estava realmente precisando de uma purificação. Toda essa mensagem fala mais do que o cativeiro, claro. Toda essa mensagem vai apontar para algo eterno, tanto a condenação quanto a salvação. Mas a circunstância iminente era o castigo que Deus ia trazer para Judá, o cativeiro da Babilônia. E como poetas, os profetas descrevem, inspirados pelo Espírito Santo, como Deus traria este castigo. Por isso que é tão detalhista. Não se preocupe com os detalhes, porque nesse caso a poesia ela vai embelezar o texto, manifestando assim a glória de Deus que agirá em cada detalhe daquilo que vai acontecer. Nós vimos isso no capítulo 4, quando ele descreve o mal que viria por causa da maldade do povo. Ele poderia ter dito talvez em uma palavra, duas palavras, uma frase: Deus vai castigar vocês por meio da Babilônia. Mas ele descreve com detalhes para tornar mais profunda a mensagem, e eles verem quão terrível seria o castigo do Senhor. Mas o propósito de Deus nunca foi a condenação do homem. E aqui eu volto a trazer uma aplicação. Não deveríamos também. Nós, por sermos cristãos, não deveríamos desejar a condenação do ímpio. Não deveríamos ter prazer na morte do ímpio, porque Deus não tem. E como nós somos a imagem de Deus, nós devemos trazer para nós todos esses atributos, essas características, ou seja, devemos cultivar pelo Espírito e pela palavra. Deus vai restaurando os atributos divinos em nossas vidas, e nós devemos persistir no cultivo dessas coisas. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em nossos dias isso está crescendo, está cada vez maior o número de pessoas que, sendo dentro do evangelicalismo, parece desejar mais a desgraça, derrubar, perseguir, maltratar, do que salvar pecadores. Isso está trazendo um grande prejuízo para a igreja, porque está desfocando. O propósito da igreja é salvar vidas e não condená-las. Esse não é o propósito da igreja. Mas a condenação é real, sim, e não compete a você, porque você não participará dela. Você, de forma alguma, será o juiz que sentará naquela cadeira, naquele trono e julgará o mundo. Você não vai fazer isso. Em hipótese alguma, você nem é digno de abrir a boca para julgar alguém.
porque você é tão pecador quanto qualquer outro. Todavia, deixe nas mãos do Senhor. O nosso papel como igreja é pregar a palavra de salvação. E, inclusive avisando, cara, tu vai para o inferno. Mas por que vai para o inferno? Porque você é um pecador sem justificação. A verdade é essa. Eu não quero que você vá para o inferno, mas você vai se você não se arrepender, se você não se converter. Não porque queiramos que você vá para o inferno, mas porque essa é a realidade, essa é a verdade. Então nós advertimos, nós não desejamos. Precisamos tirar esse mal do meio das igrejas, das denominações. O mal do desejar o juízo, a maldade para o outro, porque isso está crescendo. Isso está muito explícito, principalmente nas redes sociais. Não é isso que Deus quer. Chega no capítulo 3, Deus vai chamar o povo outra vez ao arrependimento. Observe a primeira marca de Deus querendo converter o povo. Observe, nós lemos no versículo 2, o pecado do povo. O pecado que aqui, ele é figurado por meio da prostituição. Aqui a prostituição não é literal. Nesse caso, especificamente, não é. Aqui ele está se referindo à idolatria. Como ele está falando para uma nação, ele usa a figura de uma mulher, como se a nação fosse a mulher. E ele diz assim, olha, eu sou o marido, a nação é a mulher, porque a nação era o povo do Senhor, é a mulher como se fosse a esposa de Deus, é uma figura, e esta mulher estava se prostituindo. Qual é a ideia? Trocando Deus por outros, pelos seus amantes. Essa figura é para dizer que o povo estava trocando o seu Deus pelos ídolos. Essa é a ideia. Aqui a referência é a idolatria, que é claro, é o pecado que Deus mais vai condenar. E então tem um ponto importante. Não considere idolatria apenas aquilo que é muito explícito. Ah, eu não tenho um santinho em casa, eu não tenho imagens de escultura, eu não tenho nenhum tipo de quadro de um padroeiro qualquer, de um santo qualquer. Eu não sou idólatra, porque eu adoro unicamente a Deus. Olha, essa é a forma de idolatria mais explícita, que é ter imagens e se prostrar perante elas. Mas essa não é a única. Quantas pessoas não idolatram dinheiro? Quantas pessoas não idolatram outras pessoas famosas, como cantores, até mesmo pastores, pregadores, são idolatrados, como se deles dependesse a salvação da gente. A idolatria ela é mais profunda, porque a idolatria diz respeito a algo que nós nos apegamos profundamente, de tal forma que não podemos viver sem aquilo. Inclusive, quero dizer até que pessoas que devem ser amadas não podem ser idolatradas. Por exemplo, sem você eu não existo, sem você eu não vivo. Opa, peraí, calma aí. E se Deus decidir tirar? Aí você vai ver que não é verdade o que você disse. Ninguém é a razão da nossa existência, a não ser o próprio Deus. Nem marido, nem filho, por mais que você ame o esposo, a esposa, o filho e a filha, ninguém é a razão da nossa existência, a não ser o próprio Deus. Quando você coloca algo ou alguém como a razão da sua felicidade, a razão da sua existência, sem você eu não existo, eu não vivo, minha vida não tem sentido, então isso é um ídolo. Não precisa ter uma imagem para ter um ídolo, você tem um ídolo no seu coração. E quando Deus tirar o ídolo do seu coração para o seu bem, você verá que aquilo era um ídolo, porque você realmente vai se sentir como se não tivesse mais razão para viver. Portanto, não faça isso. A idolatria é algo muito profundo e Deus odeia, porque a idolatria é a substituição de Deus, o Criador, o único Senhor de todo o universo, por qualquer outra que seja coisa. Qualquer, não importa o que for. Pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser o dinheiro, pode ser qualquer coisa. Não faça isso. Deus adverte a Israel: vocês têm ídolos, vocês me trocaram por ídolos. Vocês têm ídolos em cada monte, ou seja, como a região de Judá é muito montanhosa, eles levantavam altares aos ídolos nos montes. Inclusive hoje em dia tem essa mania boba de subir ao monte para orar. Eu digo boba porque não é proibida, mas é boba, porque é desnecessária. Você pode orar em casa no porão, muito menos, tanto faz no monte ou não. Então,
eles levantavam altares nos montes. E ao levantar altares nos montes, eles estavam se prostituindo. Essa era a ideia, a idolatria. Ainda que também houvesse a questão da prostituição específica ao culto idólatra, porque era muito comum entre os pagãos a prostituição cultual, ou seja, sacerdotisas terem relações como se fosse parte do êxtase de seus cultos oferecidos aos ídolos. Mas aqui o foco é a idolatria. Primeira manifestação de que Deus quer que o povo se converta. Versículo 3. Pelo que foram retiradas as chuvas. Quando ele diz, pelo que foram retiradas as chuvas, Deus está dizendo assim, olha, eu fiz alguma coisa para vocês perceberem que eu estou odiando a idolatria de vocês. Eu fiz alguma coisa para vocês perceberem que eu estou odiando o que vocês estão fazendo. O que Deus fez? Castigou. O que você faz com o filho quando o filho está andando pelo mau caminho? Você castiga. Lembre-se que a advertência veio muitas vezes. Jeremias não é o primeiro profeta. Podemos citar dos profetas clássicos, o primeiro é Jonas. Jonas foi o primeiro profeta clássico, mas ainda tem outros profetas, porque inclusive Moisés também foi profeta e anunciou que no dia que o povo se desviasse, trocando seu Deus por outros deuses, Deus castigaria. E um dos castigos seria exatamente a retirada da chuva. Portanto, quando Deus retirou a chuva, Deus estava sinalizando como um pai trata seus filhos, castigando. Para quê? Para destruí-los? Não. Aqui nós vemos a bondade de Deus. E em toda a mensagem redentora, nós vemos a bondade de Deus. Lembre-se que o plano de salvação é a manifestação da bondade de Deus. Deus castiga porque ama. Hebreus, capítulo 12, nos fala disso. Versículo 6. Versículo 5 e 6. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Observe que a correção de Deus é para o bem, chamando a nossa atenção para a bondade de Deus. Que Deus bom, que não cansa de ser bom, que não cansa de ser benigno, que não cansa de ser misericordioso, que não cansa de ser gracioso. Isso é um conforto para nós. Você não faz ideia de quantas vezes Deus já tratou você assim. Quantas vezes Deus castigou você, talvez você não tenha percebido que era para chamar você de volta. Quantas vezes Deus estava advertindo você pela pregação da palavra e você não deu bola, que era para chamar você de volta. E tudo isso manifesta a bondade de Deus e é conforto para nós, porque mostra que Deus é muito paciente, é muito longânimo e está sempre disposto a receber os seus filhos de volta. Que é a mensagem que ele vai dar. Mas isso chama também a nossa atenção para aquela mesma aplicação que já mencionamos. Nós devemos imitar Deus nisso. Nós não devemos tratar como quem quer a destruição. É por isso que o povo de Deus tem que fazer sempre aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 12, entregue nas mãos do Senhor. Por que entregue nas mãos do Senhor? Porque Ele vai fazer exatamente o que tem que ser feito. Você é marcado por ódio, vingança, ira, e tudo isso é desmedido. Deus não. As pessoas fazem o mal porque desejam poder, por causa de riqueza, por causa da maldade do coração, inveja. As pessoas fazem males por muitas razões. Deus não. Deus não faz o mal ao homem. Quando Deus castiga alguém, Deus não está fazendo o mal a alguém. Deus está manifestando os seus atributos. Justiça, bondade, sua retidão. Deus não faz o mal. Bote isso na sua cabeça. Deus nunca faz o mal. Olha, está vendo? Deus fez o mal àquela pessoa. Nunca. Deus nunca vai fazer o mal a ninguém. Cara, mas o cara é um pervertido. Ele não vai fazer o mal. Não. Deus vai julgar com justiça. Ele vai julgar de tal forma que ele vai dar só o que é devido. O que não é, não é.
Ou seja, Deus nunca faz o mal. Fazer o mal é o quê? É simplesmente fazer mal a alguém sem nenhuma razão, ou mais do que deveria, e assim por diante. E é assim que os homens são, por N razões que nós podemos ver todos os dias. Deus é bom, sempre bom. Então aprenda com Ele. Aprenda. Inclusive aprenda porque você é chefe no trabalho, ou você é um professor, você é pai, você trabalha na sociedade e se relaciona com as pessoas e às vezes precisa emitir um juízo. Aprenda com Deus. Deus é sempre bom, Deus nunca é mau. De forma que Deus nunca vai dar a alguém algo por maldade. Sempre fará as coisas de forma reta, justa, verdadeira, fiel. Deus não é mentiroso, Deus não quer destruir vidas, Deus quer salvá-las. Por isso que Ezequiel, o profeta Ezequiel, fala, e as pessoas às vezes não entendem. Por que Deus diz que quer salvar todo mundo? Está vendo? A salvação é para todos. Não, porque Ele quer mesmo. Se a salvação vai ser para todos, é claro que não. Por acaso todo mundo se converteu? Então é óbvio que não. A salvação será do povo do Senhor. Mas que Deus tem prazer na salvação? Tem, é claro. Porque isso tem a ver com quem Ele é. Deus tem que agir de acordo com a sua natureza, e a natureza dele é muito boa. Portanto, é claro que o desejo de Deus também é bom. Não poderia ser diferente. Deus é bom. Aprenda a bondade de Deus. Aprenda para que você imite a bondade de Deus. Então, a primeira coisa que Deus faz é não dar chuva. Por que Deus não deu chuva? Para chamar a atenção do povo, mostrar pelo castigo que Deus não está se agradando. Isso é uma manifestação de misericórdia. Todavia, o povo então começa a clamar, né? Mas o que foi que houve? Mas pai, por que o Senhor não dá chuva? Por que o Senhor não abençoa a gente? Começaram a reclamar. E Deus mostra o que está acontecendo. Versículo 5. Sim, assim me falas. É verdade, olha, começaram a clamar, começaram a me buscar, começaram a pedir socorro. Mas observe a queixa dele. Mas cometes maldade a mais não poder. Vocês clamam, mas continuam fazendo a maldade. Vocês clamam, mas continuam fazendo o que não deve fazer. Por que eu iria ouvir vocês? Por que eu iria ouvir vocês? Versículo 8, seguindo então um texto, diz o seguinte: quando, por causa de tudo isto, ou seja, por causa dos pecados do povo, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel, e aí ele vai usar, agora ele vai citar as duas nações, os tribos do norte, Israel, tribo do sul, Judá. E aí Israel já foi destruído, já foi castigado, ou seja, o povo de Israel foi castigado pela Síria, Deus usando a Síria, e foi disperso. Deixou de existir a nação de Israel, porque Deus falou, e não escutaram. Então Deus simplesmente deu fim. E isso deveria ser um exemplo para Judá. Judá deveria olhar para Israel e dizer: Israel idolatrou uma série de ídolos, Israel pecou contra o Senhor, Israel abandonou o Senhor, e olha o que aconteceu. Deus usou uma nação, castigou o povo, e então, hoje nós temos esse exemplo. Um exemplo que, inclusive, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz que também deve ser observado por nós. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo diz assim: a história de Israel foi posto como exemplo para nós. E Deus está dizendo para Judá: Judá, você olhou para Israel e não pegou o exemplo. E aqui é a figura de duas mulheres, né? Deus continua usando a figura das duas mulheres. Então olhou para o que Israel fez, toda a maldade, e como Deus, ele diz, dei carta de divórcio. O que ele quer dizer é: eu despedi, mandei embora, não quero mais. Essa seria a ideia, e é uma referência ao castigo definitivo de Deus sobre Israel. E aí ele continua dizendo: vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Ou seja, Judá olhou para o que Deus fez com Israel, e Deus havia avisado isso, e em vez de temer a Deus, ele chama de a falsa Judá. Versículo 10 ele diz: apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim,
a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Judá chorava quando Deus castigava, mas Deus reclama uma coisa muito importante. O povo nunca voltava de coração. O povo nunca voltava. Era só por causa do problema, dos males que vinham sobre o povo. E o povo então chorava porque queria se livrar dos males. Isso aconteceu no livro de Juízes. No livro de Juízes, no capítulo 2, Deus nos conta exatamente como aconteceu esse ciclo em que Deus mandava o castigo, o povo chorava por causa do castigo, Deus tinha misericórdia, mandava um juiz e o povo voltava a pecar contra o Senhor. Capítulo 2 de Juízes. E durante todo o livro aconteceu isso aí. O povo pecava contra Deus, Deus mandava um castigo, o povo chorava por causa do castigo pedindo misericórdia, Deus mandava um juiz que era um libertador, o povo então se acomodava e seguia fazendo o que era mal contra o Senhor. E isso não aconteceu só no período de Juízes, isso aconteceu vastamente em toda a história de Israel, podemos dizer. Eles não voltavam de todo o coração. Qual é o grande mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Este é o grande mandamento da lei. Deus nunca disse que você deveria estar apenas aqui. Deus nunca disse que você deveria estar em uma denominação. Sério, esse fenômeno denominacional está acabando com o cristianismo. Não perceberam ainda? Como as pessoas trocam de igreja por as razões mais banais. Como as pessoas fazem disso, inclusive, uma forma de fugir. Elas não querem um compromisso. Você vê como as pessoas estão transformando igreja em palanque, palco. Isso é um absurdo. O fenômeno denominacional está acabando com o cristianismo. O cristianismo é um só. Não tem múltiplos cristianismos. É um só. E deveria ser até o fim. Mas os homens e a maldade deles, cada qual querendo criar os seus próprios ídolos, criaram esse fenômeno. O que acontece é que o povo não busca Deus de todo o seu coração. Se acostumaram a um lugar, um prédio. Nunca foi isso que Deus quis. Em João capítulo 6, acontece de Jesus ter multiplicado os pães e o povo vai atrás de Jesus. E então, sabendo que a razão deles estarem lá não era o amor a Jesus, ele reclama: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Vocês não querem saber de mim. Vocês acham mesmo que eu sou bobo, que eu não sei que vocês estão me procurando só porque querem cura, querem pão, vocês querem alguma coisa, algum milagre. Vocês não têm interesse em mim, não. Vocês não dão bola para quem eu sou, vocês até desprezam, vocês nem ligam e ainda acham ruim quando eu digo quem eu sou. Deus está dizendo para Israel: vocês são fingidos. Vocês não me amam de todo o coração. Vocês só querem se livrar de um problema. E isso é uma advertência muito séria para nós. Olhe para o seu coração. Qual é a razão de você buscar o Senhor? Por que você está aqui? De vez em quando nós perguntamos isso. Por que você está aqui? Você está aqui porque você realmente foi conduzido pelo Espírito Santo e pela palavra a amar a Deus? Ou você está aqui porque de repente está precisando de dinheiro e vem orar para ver se Deus abençoa? Está precisando de uma cura e veio orar para ver se Deus cura? Você está precisando da solução de um problema, então veio buscar a Deus para ver se Deus tem misericórdia? Você está aqui porque precisa de soluções divinas? Essa não pode ser a razão da busca pelo Senhor. Não pode. Porque Deus deve ser a causa. Não é amarás as coisas que Deus dá para você, é amarás o Senhor teu Deus. É Ele que deve ser amado pelo seu coração, não o que Ele te dá. Deus pode dar o que Ele quiser, pode fazer o que Ele quiser, mas não é o foco. Não é amar as coisas que Deus dá a você, é amar Ele. Ele é o foco. Você está aqui porque realmente ama o Senhor. Deus conhece o coração.
Isso é fundamental. Deus conhece o nosso coração. As pessoas podem nos julgar N vezes. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece você. Deus sabe quando você é verdadeiro, quando você é falso. Quando você está falando a verdade, quando você está mentindo. Deus sabe quando você realmente ama a Deus e quando você está só querendo alguma coisa. Deus conhece você verdadeiramente. E Deus conhece de tal forma que Ele deixou bem claro: Judá, você é uma falsa, uma hipócrita, fingida. Você não está interessado em mim, não. Deixa de ser mentirosa. Como eu disse, a figura é da nação como uma mulher. Por isso Ele se dirige para essas nações como se fossem mulheres. Deixe de ser fingida. Para com isso. Isso não agrada a Deus. Você precisa buscar a Deus de todo o seu coração. Mas como é que se faz isso, pastor? Se busca a Deus de todo o coração, quando o coração realmente está totalmente nas mãos do Senhor. Por isso que você tem que ler a palavra. É pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, atuando juntos, poderosamente, eficazmente, no coração do pecador, que esse coração quebrantado pelo Senhor se entrega totalmente para reconhecer Deus como único Deus, Senhor de nossas vidas. E então, aquele que vai conduzir-nos completamente. Não deixamos de ser pecadores de forma alguma, ainda somos pecadores, mas a nossa vida é entregue nas mãos do Senhor completamente. Deus passa a ser o único Deus do meu coração. Portanto, amado como único. Isso é amar a Deus. E isso deve ser em todo o tempo. Por isso que muitas vezes somos provados. Por que somos provados? Porque passamos por lutas. Porque passamos como Davi pelo vale da sombra da morte. Porque é nos momentos mais difíceis da vida que nós mostramos que realmente amamos a Deus. Que não abrimos mão, que não importa se Deus vai nos dar muito ou pouco, se Ele vai nos favorecer ou não. Não vamos abrir mão do Senhor. Nós já mencionamos anteriormente os amigos de Daniel, do livro do profeta, quando eles estavam para serem jogados à fornalha de fogo ardente, porque o rei havia erguido uma estátua e todos tinham que se prostrar perante ela. E os 3 amigos não quiseram. Todo mundo se prostrou e eles disseram: não vamos nos prostrar. E então o texto nos diz que o rei ficou furioso e chamou esses 3, o Sadraque, Mesaque e o Abednego, para na frente dele ver se eles iam repetir aquilo que seria uma afronta absurda ao rei. Então, falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, é Daniel 3, versículo 14. É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais à imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O mais fantástico dessa expressão, dessa confissão, dessa manifestação da fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, não é o que acontece depois, que foram livrados pelo Senhor, pois o anjo do Senhor esteve com eles no meio da fornalha. O mais maravilhoso não é isso. O mais maravilhoso para nós é o testemunho que eles deram, que não importava se Deus iria livrar ou não, eles continuariam servindo a Deus, eles continuariam temendo unicamente a Deus. Deus seria o único Deus. Eles não iam mudar de opinião. Isso deve chamar a nossa atenção.
Deus mostrou a sua graça, a sua glória, livrando-os do mal. Mas foi o testemunho deles que foi o instrumento de Deus para mostrar para todo mundo que importa servir a Deus em toda e qualquer situação. Venha quem vier, faça o que fizer, Deus continuará sendo o único para nós. Então, Judá só queria se livrar do problema. Só queria se livrar. E não reconhecia que, de fato, havia pecado contra o Senhor. Versículo 13. Então diz: tão somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus. Deus falando para Israel. E o versículo 14 ele continua: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei. Como nós falamos, Deus é o marido e as nações são mulheres. Então, Judá é a esposa de Deus. Essa é a figura que ele traz para nós entendermos a relação de Deus com o seu povo. Porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém do trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Veja que Deus chama o povo: convertei-vos, ó filhos rebeldes. Isso já depois de tanto tempo em que o povo havia se afastado do Senhor e não estava nem um pouquinho preocupado com as implicações disso. Mesmo assim, Deus chama: convertei-vos. Deus chama o povo para mudar de vida. A grande questão é que eles não mudavam. Eles, quando clamavam, clamavam apenas para se livrar de um problema. E Deus estava chamando a uma nova vida. Deus estava chamando a um caminhar diferente. O que Deus quer para você não é a cura apenas, não é uma solução de um problema apenas. O que Deus quer para você é uma nova vida. É um redirecionamento. É Ele ser o teu único Deus. E você realmente viver para Ele, para a sua glória, todo o tempo. Deus quer uma nova vida para nós. Por isso, convertei-vos. Mudem. Mudem. Que o vosso arrependimento seja verdadeiro. Seja sincero. Ou seja, se você fazia o mal, agora faça o bem. Se você vivia para si mesmo, agora viva para Deus. Se você fazia das coisas que você tem seus ídolos, agora que Deus seja o único a quem você vai amar de todo o coração, toda a força, toda a alma e toda a força. Mude, viva para a glória de Deus, convertei-vos. E Deus anuncia profeticamente o que Deus iria manifestar na vida deste povo. Observe que a partir do versículo 15, ele começa a nos falar de uma obra que iria acontecer. Qual era o problema do povo? Era um coração duro. O povo tinha um coração tão duro que não adiantava falar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. O povo não se convertia. Deus mandou vários profetas. O próprio Senhor Jesus diz que eles matavam os profetas, apedrejavam os profetas, eles não davam bola. O problema é que o coração do povo era duro. Então Deus anuncia que Ele iria manifestar a sua graça, fazendo uma obra tamanha na vida do povo, que o coração deles seria quebrantado.
Semelhante ao que o profeta Ezequiel diz em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, tirarei o coração de pedra, darei a vocês o meu espírito, para que vocês andem na minha palavra. A mesma promessa é dada por Jeremias. Eu vou tocar no coração de vocês, eu vou quebrantar o coração de vocês. E aí, quando eu fizer esta obra, quando eu operar no coração de vocês, vocês se converterão a mim completamente. Observe aqui algo fundamental. É que a salvação é uma obra de Deus. Não adianta falar, apenas falar. A igreja deve deixar de pregar? Claro que não, porque é uma ordem divina. E é por meio dessa palavra que Deus vai operar pelo Espírito Santo no coração das pessoas. Mas não basta só falar. As pessoas continuarão ouvindo e deixarão entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não basta só falar. Você veio aqui, está ouvindo com os ouvidos ou está ouvindo com o coração? Você está realmente apreendendo aquilo que está ouvindo? Porque muitos passarão, porque entrará por um ouvido e sairá pelo outro, porque o coração está endurecido. Era o que estava acontecendo com eles. A conversão é uma obra de Deus. É Deus quebrantando, é Deus tocando, é Deus transformando, é Deus dando um coração novo. É uma obra de Deus. Por isso que a igreja deve pregar a palavra confiando no poder de Deus, confiando na eficácia do agir do Espírito Santo que opera pela palavra no coração do pecador. Deus anuncia que a salvação pertence a Ele e a gente precisa confiar nisso. E essa salvação, Ele começa dizendo que essa grande obra de salvação teria início com a mudança daqueles que pastoreavam o rebanho. Isso é muito importante. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. O que estava faltando em Israel? Uma das coisas que estava faltando um povo, pastores que pastoreassem o povo. Estava faltando homens que realmente dedicassem ao ensino da palavra com fidelidade. O povo estava disperso, e uma das grandes razões é porque os sacerdotes estavam desprezando a palavra do Senhor. O povo estava disperso, e uma das grandes razões é que transformaram o povo, que era ao mesmo tempo uma igreja, num palco, transformaram num picadeiro, faziam a vontade do povo, e não conduziam o povo à vontade de Deus. Então Deus diz assim: eu vou dar a vocês pastores que pastoreiem o meu povo com conhecimento e com inteligência. Nós precisamos valorizar a fidelidade, a dedicação no ministério pastoral. A igreja precisa valorizar. Igreja não é só um ajuntamento de pessoas. Igreja é o povo de Deus, pastoreado por Deus, ensinado pelo Senhor. E Deus usa pessoas para isso. 1 Pedro, capítulo 5, o apóstolo Pedro nos fala sobre o ministério, dizendo: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pastorear a igreja não é ser político dela, não é ser um administrador apenas dela. Pastorear a igreja é fazer com que ela aprenda a palavra do Senhor, fazer com que seja dada a ela o alimento divino, fazer com que ela seja conduzida à glória do Senhor. Por isso nós insistimos tanto em fazer a igreja perceber que nós precisamos resgatar a pureza do ministério pastoral, que significa conduzir a igreja, cuidar das ovelhas para Deus, que é levá-las pelo caminho do Senhor, é estar junto delas, no pasto verdejante e no vale da sombra da morte, para que elas se sintam seguras em Deus. É fazer com que a igreja, as ovelhas de Cristo, possam realmente estar se sentindo acolhidas pelo Senhor da glória. Um ponto que precisava ser resgatado em Israel
precisavam de líderes, pastores, que realmente cuidassem da igreja. Não é diferente em nossos dias. Nós temos muitas coisas por aí. Muitos políticos, muitos administradores, muitos palhaços, muitos animadores de plateia, muitos personagens atraindo as pessoas de N formas. Mas quantos pastores nós temos? Nós temos muitos famosos, mas quantos pastores nós temos? Quantos estão realmente ensinando a palavra de Deus, não para aparecer, para colocar o seu nome bem grande e as pessoas começarem a seguir essas pessoas, para mostrar que elas sabem, são boas, mas realmente pastoreando para Deus. Não precisa aparecer o nome de ninguém. O propósito é levar a Cristo. Como disse João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Ponto final. E João Batista sai de cena morto, decapitado. Não com o nome estampado nas redes sociais. Importa que resgatemos a pureza do ministério pastoral. O propósito do ministério pastoral é conduzir ovelhas para Cristo. É ajudá-las a não sair do caminho. É fazer com que elas aprendam a palavra. Não é outro. E observe que o povo precisava que fosse resgatada a pureza do ministério pastoral. Para haver um avivamento entre o povo, precisa haver um avivamento no ministério pastoral. Para haver uma restauração de um povo, o povo de Deus, é preciso haver uma restauração da visão correta do ministério pastoral. Enquanto o nosso povo olhar para o pastor como N coisas, menos como pastor, continuará se perdendo, porque estará aprendendo e fazendo tudo o que vocês imaginarem, menos aquilo que deveria ser feito. Andar humildemente com o Senhor, seu Deus. Portanto, Deus resgataria o ministério pastoral. Mas não só isso. Capítulo 4, versículo 1 e 4. Jeremias. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Não era apenas a liderança que precisava mudar mudar o coração do povo. Deus nunca quis que o povo estivesse restrito a símbolos externos apenas. Um prédio, os símbolos que foram dados no Antigo Testamento, como no caso a circuncisão, a Páscoa. O povo até, em alguns períodos, participava dessas coisas. Participava de tudo isso. Todavia, com que coração? O povo era circuncidado. O povo, às vezes, porque nem sempre foram fiéis na celebração da Páscoa, as outras festas também, Pentecostes, o tabernáculo. E mesmo que eles estivessem participando, sacrificando, ou até como Jesus, no Novo Testamento, vê a oferta de uma viúva pobre que deu de tudo o que tinha, mas recrimina os fariseus porque davam muito, mas davam do que sobrava. Olha, ela deu mais do que todo mundo. Por que ela deu mais do que todo mundo? Por causa da quantia? Não, porque ela deu de todo o seu coração, de tudo que ela tinha. Ela deu por amor. Eles dão porque sobrava, para aparecer, para mostrar que são bons demais. Eles davam por razões variadas e não eram boas, eram razões más. Eles podiam fazer tudo que a religião exigisse. Como você pode ser batizado, participar da ceia, vir para os cultos, mas o que Deus sempre quis, o ponto de partida sempre foi o coração. Não adianta fazer nada aparente se o teu coração não pertence ao Senhor. O grande mandamento da lei, eu volto a dizer, amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração. Jesus, em Mateus 22, repete este mandamento e diz: destes mandamentos, porque ele cita também o segundo grande mandamento, depende toda a lei e os profetas, tudo depende destes dois mandamentos: amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Portanto, o que Deus sempre quis foi o coração. Provérbios diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Porque Jesus diz: do coração é que vem as fontes da vida. É do coração que flui o pecado, é do coração que vem coisas boas. Quando o coração é regenerado pelo Senhor. Circuncidai o vosso coração, não a carne. Façam as coisas por amor a Deus, não apenas de aparência. A conversão é uma mudança de coração. A conversão não é se tornar um pastor, um presbítero, um diácono. Não é cantar no louvor, não é ser presidente do presbitério. A conversão não é fazer coisas aparentes, não é estar dentro de uma denominação. A conversão é a mudança do coração. A conversão é o Espírito de Deus transformando o coração. A conversão é uma mudança aqui dentro, mais profunda, de onde vem tudo. A conversão, ela tem que acontecer aqui. Você pode ter mudado a sua roupa, você pode ter mudado alguns hábitos. Se você não mudou o coração, não houve conversão. A conversão é a mudança de coração. Portanto, a grande obra de salvação que o povo de Judá viria e que nós vamos encontrar exatamente no Novo Testamento, nos dias de Jesus, quando ele opera no coração do povo, mais especificamente no Pentecostes, quando o povo tem um coração quebrantado pelo Senhor e então reconhece os erros, os seus pecados e se prostra diante do Senhor. E diz o texto que houve uma mudança de vida tão drástica na vida daquele povo, uma mudança tão grande na vida daquele povo, que eles, Atos 2, 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Todos os que creram estavam juntos. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O que Lucas está mostrando para nós? É que realmente houve conversão. Ainda que não 100%. Ananias e Safira aparecem no capítulo 5, mentindo para o Senhor. Então a conversão não foi de todos 100%, mas houve conversão. O Judá, que em Jeremias é fingido, falso, e só quer se livrar do problema, nos dias dos apóstolos, é um povo de coração quebrantado. E é isso que Deus está falando para você. Filho meu, se voltares ao Senhor, então Ele te abençoará. Ele quer o teu coração. Ele quer que você dê aquilo que é mais íntimo, mais profundo. É isso. É isso que Deus fala ao coração de seu povo, todas as gerações. Dá-me o teu coração. Para que a partir dele, a sua vida toda seja entregue ao Senhor. Será mais fácil ler a Bíblia, será mais fácil orar, será mais fácil ofertar, será mais fácil servir, será mais fácil amar, será mais fácil fazer o que é certo, será mais fácil tudo. Não é que será fácil, mas será mais fácil. Não que nós não teremos pecado, mas nós teremos prazer em fazer a vontade do Senhor. Não que sejamos inerrantes, mas nós lutaremos contra o pecado. Portanto, amar a Deus de todo o coração é o começo para uma nova vida. É o começo para toda uma nova jornada. Então eu pergunto a você, você já deu o coração ao Senhor? De fato? Para que Deus seja único na tua vida? Filho meu, dá-me o teu coração, porque é dele que vêm as fontes da vida. Portanto, circuncidai o vosso coração, não a vossa carne. Convertei-vos, diz o Senhor, e então Deus terá prazer em vocês, diz o Senhor, o nosso Deus.